capaz para operar com precisão e eficiência no. E para isso vou exigir pessoas dispostas a passar por treinamento militar intensivo. Lord Tapia curvou uma sobrancelha, claramente interessado, mas com algum ceticismo. Treinamento militar. Você quer dizer treiná-los como seus soldados em seu mundo? Aqui a guerra é travada com magia, espadas e arcos, não com rifles ou estratégias modernas. Rafaela estava arrependida, mas sua expressão mostrava convicção. Precisamente. É isso que precisamos mudar. Nas minhas guerras mundiais não são vencidas apenas com força bruta ou habilidades mágicas. Táticas avançadas são ganhas com disciplina. E um grupo de soldados atuando como uma única unidade. Se combinamos isso com as habilidades e poderes mágicos deste mundo, alcançou uma vantagem intransponível. Você quer que as pessoas aqui aprendam seu estilo de combate? O que vamos ganhar com isso se não tivermos suas armas? Não precisamos exatamente das minhas armas, respondeu Rafael. O que precisamos é coordenação e treinamento. Especializado. Eu posso convocar algumas das minhas armas, mas não será suficiente para um exército inteiro. No entanto, posso ensiná-los a usar o que eles têm, muito mais eficazmente. E aqueles que recebem este treinamento serão capazes de se proteger melhor e lutar de forma mais estratégica. Vou combinar o melhor do mundo dele e do meu. E quem faria parte desta equipe de elite? Perguntou aos nobres. Nosso capi pensou por um momento, considerando suas opções. Precisamos de pessoas que já tenham habilidades de combate e estão dispostos a aprender, como Sitla e ela e sua equipe já provaram ser eficazes. Seria uma base sólida para esta nova equipe. Mas também precisamos soldados com a capacidade de se adaptar a táticas avançadas. E é por isso que eu quero os melhores guerreiros, exploradores e mágicos que podem encontrar. Terá que passar por um treinamento extenuante. Nem todo mundo vai conseguir, mas aqueles que o fizerem serão os melhores. Lord Tapia, impressionado com a determinação de Rafael, assentiu lentamente. Eu posso reunir o melhor que temos. Vou falar com o conselho e os comandantes de nossas forças. Alguns não serão convencidos, mas seus resultados com o Orcs Rosa já geraram respeito entre muitos. Rafael sorriu por dentro. Perfeito. Precisaremos começar o mais rápido possível. O tempo não está do nosso lado, e nossos inimigos não ficarão parados. Vamos treinar completamente. Vamos usar tudo o que temos à nossa disposição, espadas mágicas e estratégia militar. Não vamos apenas lutar, seremos implacáveis. Poderes e habilidades semelhantes às táticas militares do Capi parecia promissor, mas também arriscado. Esse treinamento não será fácil, avisou nosso capitão. Não será como as batalhas que travaram até agora. Seremos mais rápidos, mais inteligentes e mais organizados. Esta equipe não enfrentará apenas os argentinos. E tais inimigos serão a vanguarda da humanidade. Serão os únicos a mudar o curso desta guerra. E como esse grupo de elite será chamado? Ted com um leve sorriso. O Capi refletiu por um momento e depois disse. Será chamado de vanguarda de elite entre os arbustos. Os soldados da vanguarda de elite estavam esperando pacientemente, seus olhos fixos na cena diante deles, os orques rosa. Criaturas colossais com músculos, tenso e pele movida. Enquanto preparava uma emboscada para uma caravana, fechar. Capitão Rafael levantou a mão em sinal de espera. O ar estava carregado e os guerreiros mal respiravam. Quando o sol tocou o horizonte, nosso Capi abaixou a mão imediatamente. A vanguarda se moveu com precisão letal. Entre os arbustos emergiu com velocidade avassaladora, seus movimentos bem coordenados como uma mosca. Perfeito! Os orques mal tiveram tempo de reagir, antes que a primeira linha de soldados os atingisse. Soldados treinados. Usou uma mistura das armas de fogo que alguns deles usaram. Começou a dominar. Tiros precisos ecoaram no ar, desorientando os orcs. O eco de tiros foi o suficiente para causar o caos em suas fileiras. Mostrou-lhes como usar o terreno a seu favor, como adequadamente coberto e como se mover e treinamento mais eficaz. Ensinou-lhes a importância de preservar munição e recarga, rapidamente no meio da batalha. No início, soldados deveriam mudar seus costumes.
Isso é muito complicado. Algumas pessoas reclamaram, mas também mostrou a eles treinamento após o treinamento, a posse das armas de seu mundo. Cada vitória que eles alcançaram, graças a rifles e pistolas, reforçou a confiança de seus homens nas novas táticas. Os soldados da vanguarda de elite eram agora uma força formidável. A maioria adotou o uso de armas de fogo. Embargo de pecado. O Azerbaijão não permitiu que dependessem apenas deles. Ao longo do tempo, a combinação de armas medieval e moderno fez a vanguarda da elite. Em uma unidade temida nos orques, que antes eram considerados imparáveis agora, tremeu quando ouviram os tiros, ecoando das colinas. À distância, uma coluna de terra subiu, avançando rapidamente em direção à cidade de Zak a partir do colinas próximas. A vanguarda de elite observou o avanço do exército, inimigo com precisão. Na cabeça da marcha, enormes dragões terrestres estavam fazendo seu caminho. Cada um era uma criatura imponente com chifres afiados, pele grossa e pernas que sacudiam o chão a cada passo. Cavalgando esses demônios bestas, pessoas de olhos salgados dirigiram seus ataques, sua risada demoníaca ecoando à distância. Capitão Rafael, junto com sua equipe de observação, controlava um conjunto de drones, sistemas avançados que eles foram capazes de implantar, e drones silenciosos. Sobrevoou o exército inimigo, fornecendo vistas aéreas e para o capitão, informado sobre a magnitude da ameaça. Através dos pequenos monitores, vi que o número de dragões e demônios era mais velho do que eles esperavam. Em maior número que nós, comentou um de seus soldados, sem desviar o olhar da tela. Sentiu? A situação era perigosa, mas não desesperada. Graças aos drones, teve uma vantagem prolongada. É hora de testar nossas novas armas, disse. Olhando para sua equipe com determinação, com uma ordem rápida, ativou o protocolo de ataque aéreo. Os drones se moveram em formação, voando sobre dragões terrestres. Das alturas, os zangões começou a jogar pequenas granadas que explodiram com o impacto, com os dragões e seus cavaleiros. Explosões ressoaram no ar. Deixando um rastro de fumaça e caos em sua estela, os demônios tentaram contra-atacar, mas as granadas os surpreenderam, forçando-os a recuar. Alguns dragões levantaram voo, tentando escapar do ataque. Não os deixou escapar. Ordenou que os drones kamikaze atacassem. Esses drones, especialmente projetados para impactar com força explosiva, perseguiu os dragões voadores, disfarçando-os no ar e sacrificando-se em explosões. Animais controlados que fizeram os animais caírem no chão sem vida. A estratégia foi eficaz, mas bem-sucedida. Eu sabia que eles não podiam confiar apenas nesses ataques. O suficiente, por enquanto, ordenou. Afaste-se e certifique-se de que não é suportado. Drones. Voltou para a base e sabia que era hora de falar com Lord Tapia. Algumas horas antes, em um acampamento improvisado no da cidade de Zak, Senhor Tapia, a chegada do capitão. Capitão, disse Lord Tapia. Ouvi rumores sobre um exército de dragões terrestres se aproximando de nossa cidade. O que você tem que me informar? Meus homens e eu confirmamos a ameaça. O senhor estava de pé? Observamos o inimigo com nossos drones, e são mais numerosos do que esperávamos. São dragões terrestres com demônios escondidos neles. Estamos usando drones aéreos para atacá-los de longe, mas vamos precisar do seu autorização para lançar um ataque mais forte. Lord Tapia franziu a testa com uma carranca pensativa. Você acha que suas armas modernas podem parar essas bestas? Brincando com algum ceticismo. Nós demonstramos isso em pequenas escaramuças, mas precisamos fazer um ataque coordenado para garantir a defesa da cidade, explicou. Nossos drones não podem apenas observar, também pode neutralizar ameaças do ar e nossos soldados já estão treinados para enfrentar essas criaturas. O que você propõe então? Lord Tapia olhou com interesse em avaliar suas palavras. Permita-nos fazer um ataque preventivo, disse com firmeza. Com sua permissão, usaremos o drones para desorientar o inimigo do ar. E nossas forças terrestres será capaz de resistir a qualquer tentativa de avançar em direção à cidade. Lord Tapia foi lentamente convencido. Você tem minha permissão, capitão, morre defender.
Saque e faça o que for preciso. Para proteger seus habitantes, baixou a cabeça em gratidão. Nós não falharemos com você, meu senhor. Capitão Chaves imediatamente se dirigiu a seus homens, que já estavam em posição no acampamento, pronto para receber pedidos. Recebemos luz verde para defender a cidade de Zack. Anunciado. Dragões e seus demônios não serão capazes de avançar um passo adiante. Lembre-se do que treinamos. Vamos usar drones para perturbar suas fileiras e vamos desacelerar antes de chegarem à cidade. Com ordens claras, os soldados da vanguarda de elite, preparado para a batalha. Drones decolaram mais uma vez, carregando com eles uma nova carga de explosivos. Lord Tapia estava no salão principal do acampamento, cercado por seus conselheiros e soldados mais próximos, quando um dos mensageiros do vanguarda de elite rapidamente se aproximou. Meu senhor, disse o mensageiro. Respiração do capitão Hernandes em agitação e o vanguarda da elite derrotaram o exército de dragões terrestres. Nós não sofremos nenhuma vítima. Dragões e seus cavaleiros, demônio, foram completamente neutralizados. Lord Tapia permaneceu em silêncio por um momento. Seus olhos escuros piscaram em descrença. Confiante no capitão e sua estranha tecnologia. Mas eu nunca teria imaginado que o exército de demônios seria derrotado tão completamente e muito menos sem qualquer perda. Nem uma única vítima. Ainda processando as informações, Meu senhor carregou o mensageiro com um sorriso de orgulho. Armas e estratégia têm sido. Os dragões da terra foram atingidos pelas runas e, de acordo com seus relatórios, demônios não tiveram chance. Para organizar uma resposta, Senhor Tapia sentiu lentamente, seus olhos cheios de admiração e espanto. Incrível, murmurou quase para si mesmo. Então, com um sorriso satisfeito, virou-se para seus conselheiros. É claro que Sanches é um homem de recursos e estratégia. Esta vanguarda de elite é muito mais poderoso do que qualquer um de nós imaginado. Devemos parabenizá-lo e garantir que ele tenha tudo o que precisa para batalhas futuras. Centenas de quilômetros de distância, em uma caverna escura e sombria, os generais se reuniram, demônio em torno de uma mesa de pedra preta. A atmosfera era, e um brilho avermelhado iluminava seus rostos desfigurados. Um subordinado demônio correu e, com um arco, deu-lhes um relatório sobre a recente derrota do exército de dragões terrestres. Um dos generais, um demônio com pele escamosa e chifres curvos, polido de desdém ao ouvir a notícia. Humanos derrotaram nosso exército de invasão. Ele disse com um sorriso torto. Isso nada mais é do que um jogo para nós. Outro general, com asas de couro preto e presas, afiado, assentiu descuidadamente. Aqueles dragões e seus cavaleiros eram apenas um grupo avançado, acrescentou. Queríamos medir a força dos humanos. Não importa que eles tenham sido derrotados, não eram nossas melhores tropas. Três dos olhos incandescentes e garras afiadas riram sua cabeça. Humanos, estão brincando de guerreiros, comentou em tom de zombaria. Deixe-os comemorar sua pequena vitória. Quando nossas verdadeiras forças chegam, eles não terão a menor chance. A sala estava cheia de risos sombrios e murmúrios de... Os generais demônios estavam convencidos de que o exército dos Euel nada mais era do que um teste. E eles não viram razão para se preocupar. Não vale a pena alarmar com isso. Um deles morre, esmagando o relatório em sua mão, para desfrutar de seu triunfo efêmero. Eles logo saberão qual é o verdadeiro poder dos demônios. E assim a notícia da derrota foi minimizada. Apenas um pequeno contratempo para eles. Em sua arrogância, os generais demônios subestimou a vanguarda de elite e suas armas desconhecidas. Para eles, a batalha ainda não havia começado. Da sombra dos arbustos próximos, uma figura assistiu à batalha com grande interesse. Com corpo humano e cabeça de raposa, este ser selvagem escondido sob vigiando o... Explosões e caos, que consumiram os demônios e seus dragões terrestres. Era um espião para homens besta, enviado para estudar demônios, mas o que ele testemunhou o deixou perplexo. Criaturas mágicas voaram e jogaram fogo nos dragões, explodindo em 1000 pedaços quando eles estavam tentando escapar. Em torno dele o chão tremeu e o ar se encheu de fumaça.
O Foxman assistiu com olhos brilhantes e atentos. Aquelas máquinas voadoras pareciam seres mágicos que dominam o fogo com precisão mortal, atacando do céu sem piedade. Que tipo de magia é essa murmuração de espanto? Homens besta conheciam várias mágicas, mas eles nunca testemunharam nada tão destrutivo. Eu sabia que o que vi era importante, algo que eu tinha que comunicar o mais rápido possível. Depois de mais alguns momentos de observação, recuou com cuidado e desapareceu entre as sombras da floresta, voltando para sua terra natal. Muitos quilômetros de distância ao rei, Lima de Homens Besta sentou-se em seu trono. Lime era uma figura imponente, conhecida como o Grande Herói. Lime lutou inúmeras vezes, batalhas para defender seu povo de demônios e outras ameaças. Seus seguidores o respeitavam profundamente, e seu sorriso era lendário. O homem raposa entrou na sala e se ajoelhou respeitosamente com o rosto para baixo como um sinal de deferência. Meu rei disse que estou de volta com notícias importantes. Demônios foram derrotados. Mas não foi obra de nosso povo, mas de humanos. Cal olhou para ele com interesse e assentiu para que continuasse. O homem raposa olhou para cima e continuou, descrevendo a cena que ele testemunhou. Em detalhes, demônios caindo em face de explosões, dragões abatidos por essas criaturas estranhas, e a fumaça que cobria o... Aqueles humanos, eles possuem uma espécie de magia de fogo devastadora, explicou o espião. Usar criaturas que voam sem asas que explodem e jogam fogo do céu. Nunca vi nada parecido. Demônios foram vencidos rapidamente e não teve chance. Cal deitou em seu trono meditando sobre o relatório. Se aqueles humanos descobriram uma nova forma de magia de fogo tão poderosa, pode representar um problema. Não apenas para os demônios, mas para todos nós. Se eles decidirem usar essa magia contra nosso povo, podemos estar em grave perigo. O homem raposa assentiu. Assim é, meu rei. Essa mágica é diferente de tudo o que já enfrentamos. Os demônios não sabiam como neutralizá-lo. Se quisermos enfrentá-los no futuro, devemos encontrar uma maneira de nos proteger dessas explosões. Cal estava pensativo, acariciando sua crina cinza. Precisamos de respostas. Se é mágico, pode haver uma maneira de neutralizá-lo ou neutralizá-lo. Se for outra coisa, teremos que descobrir como funciona e ver se podemos adaptar ao seu uso. Humanos podem ter se tornado mais poderoso do que jamais pensamos. No entanto, como todo poder, também deve ter uma fraqueza. Com uma determinação em seus olhos, Cal ordenou que seus conselheiros investigassem sobre as maneiras pelas quais o fogo e a magia ser cancelado. Também enviou mensageiros aos seus aliados, os sábios e xamãs dos homens besta, em busca de informações e táticas que poderia oferecer-lhes proteção contra ataques aérea e explosões. Prepara nossos melhores guerreiros ordenados, Cal. Se essas criaturas de fogo reaparecerem, devemos estar prontos. Eu também quero que enviemos exploradores para o território dos humanos. Precisamos aprender mais sobre essa magia, suas limitações e como podemos neutralizá-lo. O homem raposa assentiu com respeito. Ao seu comando, meu rei. Vou informar nossos espiões, para começar a tarefa imediatamente. Depois da chamada, fez o seu caminho para o terraço da sala do trono. Olhando para as montanhas que se ergueram no horizonte, estava ciente dos desafios que enfrentaram, mas ele sabia que seu povo era forte e resistente. Os homens besta sobreviveu a inúmeras ameaças, e se os humanos possuíssem uma nova arma, ele tudo possível para proteger seu povo e garantir a sobrevivência de seu reino. Observou o céu, onde as nuvens se moviam lentamente e cerraram os punhos. Humanos e seus golems. Fogos metálicos não intimidariam os homens-fera. Cal já havia tomado uma decisão. Faria o que fosse necessário para neutralizar esse poder e, se a ocasião exigisse, demonstraria aos humanos o verdadeiro poder de seu povo. De volta ao acampamento, o homem, raposa e seus camaradas se prepararam para sair carregando o peso da missão de espionar humanos e desvendar o segredo de sua devastadora magia de fogo. Os dias que virão seria decisivo para o destino dos homens besta e sua sobrevivência neste mundo conflitante. Senhor Tapia estava em seu escritório revisando relatos da recente batalha contra os demônios, quando um mensageiro entrou correndo
Meu senhor, drones de defesa detectaram uma caravana se aproximando. São carruagens e soldados, com espelhos decorados de forma incomum. Senhor Tapia franziu a testa. Que tipo de brinquedos? Usar o emblema da casa do Duque Francis. Meu senhor, falou o mensageiro com preocupação. O rosto de Lord Tapia ficou tenso. A chegada dos emissários do Duque Francisco sempre quis dizer problemas, e ainda mais se eles não tivessem enviado notificação prévia, ordenou que eles se preparassem uma recepção formal e se dirigiu para a entrada da cidade para receber visitantes. Ao chegar aos portões de Isaac, Lord Tapia assistiu enquanto os nobres saíam de suas carruagens luxuosas, vestidas com vestes ostentosas, seus mantos bordados em fios dourados e suas lágrimas cheias de arrogância. Observou a cidade com desdém, murmurando comentários. Entre eles: "Que lugar pobre!" disse um dos nobres, enrugando o nariz. É um reflexo claro do que acontece quando as pessoas em licença médica... É considerado importante. Outro nobre, com um monóculo cuidadosamente penteado e bigode, Zack acrescentou com um tom de zombaria à cidade dos plebeus. "Não sei como vamos durar mais de um dia aqui." Senhor Tapia abaixa sua compostura, embora eu sentisse um zangado com o que eles olharam para sua cidade. No entanto, eu sabia que não poderia, para se permitir um conflito aberto com o Duque Francis. Pelo menos não por enquanto. Com um gesto educado, deu aos visitantes o salão principal do conselho, onde eles se encontrariam para ouvir o que os nobres tinham que dizer. Na Câmara do Conselho, os emissários do Duque Francis tomou seus lugares com uma atitude. Um deles, um homem, corpulento com um emblema da casa do Duque em seu peito, levantou-se para ir para o quarto. Ao lado de Lord Tapia estava o capitão. Observando a cena com sua expressão séria usual, como representantes da casa do Duque Francis, estamos aqui para informá-lo sobre novas diretrizes. Começou o nobre. Em vista da próxima campanha militar contra os homens besta, o Duque determinou que todos os territórios, sob sua influência, devem contribuir com mais recursos. A partir de agora, seus impostos serão 5 vezes maiores. A notícia caiu como uma laje na sala, e alguns conselheiros murmuraram entre si horrorizados. Senhor Tapia levantou e começou a falar. Meu senhor, enquanto entendemos a necessidade de recursos para enfrentar os homens besta, a cidade de Saca tem estado sob constante de forças demoníacas. Não podemos aumentar os impostos nessas circunstâncias sem colocar em perigo a segurança e o bem-estar de nosso povo. Em vez disso, ofereço uma proposta. Podemos enviar uma força militar para ajudar na campanha. Como uma demonstração de apoio à causa do Duque Francis, o nobre que lidera a delegação soltou uma risada zombeteira. Zack, enviar tropas? Você é pouco mais do que uma aldeia fortificada. O que eles poderiam contribuir para a força do Duque Francis? Não precisamos de camponeses com lanças. Precisamos de recursos reais. Limitar-se a seguir as ordens dadas a você, Senhor Tapia. Senhor Tapia, vendo o olhar de determinação no rosto do nosso, Capi interveio novamente. Mantenha a calma. Estamos totalmente cientes da autoridade do Duque Francisco e as responsabilidades que isso implica. Embargo do pecado. Eu gostaria de considerar a localização única de nossa cidade. Estamos cercados por inimigos que atacam constantemente. Se aumentarmos os impostos desta forma, podemos nos encontrar incapazes de defender nossas paredes. Uma aliança militar seria mais benéfica para ambos os lados. O nobre olhou para ele friamente. Vamos transmitir suas preocupações ao Duque Francis. Mas enquanto isso, preparem-se para cumprir seus deveres. O Duque não tolerará uma cidade tão pequena quanto aditar em risco a campanha contra os homens besta por sua mera sobrevivência. Os nobres se levantaram com arrogância, um sinal de que a audiência acabou, e saiu da sala. Introdução ao Lord Tapia. E o capitão brincando com o peso de seu escudo. Conselheiros consternados se aproximaram do líder de Zack. O que faremos, meu senhor? Fizemos um deles. Senhor Tapia virou-se para pensativo. Nos prepararemos, tanto para os homens besta quanto para o Duque Francis. Não vamos permitir Zack ser esmagado por uma tirania injusta, nem pelos ataques de demônios. Mas devemos ser astutos e estar prontos para qualquer coisa. Sentiu com uma centelha de determinação em seus olhos. A vanguarda da elite está pronta, meu senhor.
Se o Duque subestimar Zack, será erro dele. Lord Tapia olhou para seus conselheiros e soldados reunidos. Esta será uma batalha de resistência e estratégia. Zack não vai ceder facilmente. Vamos enfrentar todos os nossos inimigos, dentro e fora de nossas paredes. Passou alguns meses, os dias estavam ficando cada vez mais frios na cidade, e com a chegada do outono, nevoeiro espesso cobria as ruas todas as manhãs. À distância, o eco de cascos de cavalos e rodas de vagão quebrou o silêncio usual do amanhecer. Os guardas do paredes foram alertadas para a visão de uma coluna de pessoas avançando lentamente em direção à cidade. Uma caravana de viajantes que não transmitiu sinais de perigo, mas de necessidade e desespero. Quando os soldados se aproximaram, notou o desaparecimento dos viajantes. Homens e mulheres em roupas sujas e rasgadas, alguns embrulhados em cobertores finos e esfarrapados. Seus rostos refletiam exaustão e tristeza. Crianças segurando as mãos dos pais. Olhou para a cidade com olhos opacos. Muitos deles estavam mancando, e outros tiveram ferimentos que não pareciam ter sido tratados dias atrás. Atrás estavam movendo lentamente alguns carrinhos, com os poucos pertences que aqueles refugiados tinham conseguido salvar da devastação. Um dos guardas desceu da parede e se aproximou da caravana. Para ver o estado em que estavam, seus olhos suavizaram e ele deu a ordem para abrir os portões da cidade. Viajantes passaram em gratidão. Embora seus olhos ainda estivessem espumando, o guarda avançou para avisar o Sr. Tapia e capitão na chegada daqueles linhas. Embora eles já soubessem por que eram monitorando-os através de drones de vigilância, como refugiados, estavam avançando pelas ruas e os habitantes da cidade saíram de suas casas para observar. Os olhares de tristeza e perplexidade foram misturados com expressões de compaixão. Os comerciantes pararam suas atividades e as crianças, que normalmente brincavam nas ruas, permaneceu em silêncio. O que deve ter acontecido com eles? Alguns dos aldeões se perguntaram em sussurros. As notícias de guerras e conflitos no reino que eram frequentes, mas essa visão de pessoas tão exaustas e abatidas ainda era perturbador. Os moradores estavam tentando. Imagine o horror que eles teriam para chegar a esse estado, mas suas mentes ficaram aquém, em face da realidade que aqueles estranhos tinham enfrentado. Ao anoitecer, Lord Tapia estava na sala de reuniões do governador. Ao seu lado estava o capitão Chaves. Ambos foram informados da chegada da caravana e aguardavam. Você conhece a história desses? Quando o representante da caravana entrou na sala, sua aparência feminina mais do que qualquer palavra, suas roupas estavam sujas, seus olhos eram escuros e sua expressão era de alguém que tinha visto coisas que ninguém deveria ver. Depois de uma pausa, começou a falar, sua voz trêmula, mas cheia de determinação. Viemos da cidade de Duke Francis. Disse que o Duque convocou homens de toda a região para preparar uma campanha militar contra os homens besta. Nós éramos todos cientes da ameaça representada por essas criaturas, mas ninguém esperava que eles avançassem. Lord Tapia e o capitão ouviram em silêncio, seus rostos tensos. O homem continuou, contando como homens bestas tinha atacado inesperadamente, antes que o exército pudesse estar pronto. Aqueles que estavam tentando vir para a cidade para se milícia desapareceu na estrada, como se a própria floresta os engolisse. Os mensageiros que enviaram para outras cidades procurando ajuda também foram perdidos, sem deixar vestígios. Os homens fera não se limitaram apenas a emboscar recrutas, mas também atacou os recursos essencial para a cidade. Primeiro, explicou o representante que incendiou as oficinas de armas, o fogo se espalhou com uma velocidade e precisão que parecia orquestrada. Então eles fizeram o mesmo com as lojas de suprimentos. Os poucos soldados restantes na cidade tentou impedi-los, mas foram superados. Ninguém esperava uma ofensiva tão organizada. E depois de destruir nossas armas e suprimentos, lançou um ataque direto. Continuou o homem. Era como se eles quisessem ter certeza de que não teríamos nenhuma chance de nos defender o Duque. Vendo que não havia esperança, ele fugiu durante a batalha. Não disse nada a ninguém. Simplesmente escapou, deixando todos nós à mercê dos invasores. E o resto dos habitantes? Quantos conseguiram escapar, Lord Tapia? Nós somos os únicos? Perguntou o representante com uma voz abafada. Alguns conseguiram esconder
mas a maioria deles não conseguiu escapar do massacre que se seguiu. Os homens besta não deixaram ninguém. Nós escapamos sob a escuridão. Aproveitando o fato de que eles estavam ocupados saqueando a cidade, nós que estamos aqui somos o que resta daquele pesadelo. Senhor tapia seus pensamentos entrelaçados, enquanto considera as possíveis implicações do que acabei de ouvir. Eu sabia que Zack poderia estar em perigo. Se Homens Bestas tinha conseguido levar uma cidade tão forte quanto a do Duque Francisco, não havia dúvida de que seu próximo alvo poderia ser Zack. Virou-se e olhou para o capitão. Se esta ameaça é tão séria quanto parece, não podemos ficar parados e dizer, Lord Tapia, em voz baixa, mas firme. Devemos fortalecer nossas defesas e garantir que as pessoas estão preparadas para qualquer eventualidade. Não só para Zack, mas para todos aqueles que dependem de nós. Capitão Chaves sentiu com determinação. Devemos alertar nossas tropas e ter todos em guarda, Lord Tapia. Voltou-se novamente para o representante da caravana. Obrigado por compartilhar essas informações conosco. Aqui no Zack, faremos todo o possível para proteger nossos cidadãos e aqueles que gostam de você buscar refúgio. Hoje, mais do que nunca, devemos nos unir para enfrentar essa ameaça. Treinamento supervisionado do capitão. Certificando-se de que todos estavam preparados para o que poderia vir. As palavras do representante da caravana ressoou em sua mente enquanto ensinou seus homens a não temer, mas para enfrentar bravamente qualquer inimigo. Rei Limão e sua corte de homens besta. No centro de um grande salão esculpido na rocha viva, iluminado por tochas lançando sombras. Tremendo nas paredes, o rei Lime subiu em seu trono. Com ele estavam seus subordinados mais leais, guerreiros que, como ele, estavam criando estratégias de guerra e dominação. Um grupo de seus mensageiros se curvou diante dele